A Base Nacional Comum Curricular é uma novidade no cenário educacional brasileiro, porque ela, de uma vez por todas, define com clareza quais são os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e jovens. Qualquer criança, todas as crianças, independente das suas condições, têm os mesmos direitos de aprender e de se desenvolver na escola, pública ou privada. Então, isso foi definido por lei no Brasil, já era previsto na Constituição, depois veio na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, depois na Lei do Plano Nacional da Educação, que está vigindo, e que determina que isso seja feito, né, a partir de uma proposta do Ministério da Educação encaminhada ao Conselho Nacional da Educação, que é um órgão de Estado e que tem a incumbência legal de definir as normas e orientações curriculares para o país, né? E é isso que nós estamos fazendo. Uma coisa importante, nos próximos 20, 25 anos, isso terá repercussões importantes na educação brasileira, na formação de professores, na seleção e produção de livros e materiais didáticos, nos sistemas de avaliação e em toda a forma de organização das escolas. A base não é um currículo, né, mas é um conjunto de referenciais sobre os quais as milhares e milhares de escolas brasileiras, as suas professoras e professores, vão trabalhar para transformar esses direitos de aprendizagem em objetivos específicos que devem ser trabalhados ano a ano, da educação infantil até o final do ensino médio. Eu considero esse tipo de postura que procura interditar ou proibir o direito das pessoas ao conhecimento, né, é algo que reporta a períodos terríveis da Idade Média, né? É um processo fundamentalista em que as pessoas não admitem nada que seja diferente, a diversidade, a diferença. Mas a questão de gênero tem uma preocupação que é ainda mais grave, mais séria, né? Alguém em sã consciência podia dizer que uma criança com 4 ou 5 anos de idade, um menino, uma menina, não tem que aprender desde cedo que as mulheres devem ser tratadas com o mesmo respeito que os homens? Que as mulheres não podem ser agredidas e serem vítimas de violências como são hoje no Brasil? Que as meninas não têm os mesmos direitos que os meninos? E que quando eles forem profissionais, as mulheres profissionais têm que ter o mesmo tipo de salário do que os homens quando eles exercem a mesma função? Isso é uma questão de gênero. Será que esse véu, essa cortina de fumaça que está sendo tratada em relação a questões de orientação sexual não está procurando impedir exatamente esse tipo de conscientização importante que a partir da educação e da educação escolar tem que ser tratada nas escolas públicas? E há outras questões também que são enfrentadas pelas famílias, pela sociedade, pelas professoras e pelos professores, porque as pessoas são diferentes e a divergência, a diferença, ela acontece na escola pública também. Há diferenças, inclusive, em termos de orientação sexual. E as pessoas que têm orientações sexual uma diferente da outra têm que ser tratadas com o mesmo respeito. Não é porque uma garota ou um garoto é homossexual que ele tem que ser vítima de violência nas escolas, né? Os professores têm que ter a condição de conduzir o processo de tal maneira que todas as formas de diversidade no Brasil sejam respeitadas, porque nós pelo menos queremos ser um país democrático, desenvolvido, que respeite a diversidade e, portanto, respeite os seres humanos como eles são e como eles se apresentam. Há setores no Brasil que têm a sua representação no Congresso Nacional que pretendem que isso seja ocultado, né, que isso seja impedido, que isso seja proibido nas escolas, né? E, portanto, estão fazendo uma carga que, na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento importante, que vai ter repercussões nos próximos 20, 25 anos na educação brasileira, eles querem que esse assunto seja proibido, que não seja tocado, né? Então, eu acho que é uma visão absolutamente estreita, né? Contra a educação, contra o direito à educação, e que nós temos que reagir contra isso, né? Em educação nós temos que ser extremamente cuidadosos, porque há todas as formas de posições extremas, né? Há um professor, há uma professora que lida com essas situações reais, assim como as famílias também lidam com essas situações reais, cabe se afastar dos extremos e conduzir o processo com a competência e o cuidado necessário, inclusive relativo a cada uma das faixas etárias. E cabe à escola compreender esses diferentes estágios de desenvolvimento e tratar dos assuntos
com a devida responsabilidade. Portanto, a manifestação que tomamos conhecimento veio de 5 líderes de frentes parlamentares no Congresso Nacional, procurando interditar o tratamento de questões que dizem respeito à natureza da sociedade brasileira, à natureza do ser humano, à diversidade necessária, o respeito aos seres humanos. Esse tipo de tentativa de interdição deve ser absolutamente rechaçado por todos nós. Isso não é possível quando nós queremos um país que esteja com uma educação ligada à luz e não às trevas, não ao ocultismo. E volto a dizer, essa tentativa de satanizar alguns assuntos, né, proibi-lo, achar que tudo isso é coisa que agride a família, ameaça a família, no meu modo de entender, há uma questão envolvendo a questão de gênero que é a mais significativa. É uma tentativa de interditar, de proibir a luta pela igualdade de condições das mulheres e dos homens, sobretudo num país em que as mulheres ainda são muito vítimas de violência, de preconceito de toda espécie. Essa é uma questão de gênero que precisa ser tratada desde cedo pelas meninas e meninos, jovens e adolescentes nas escolas brasileiras. O Conselho Nacional de Educação, enfim, é um órgão colegiado, somos 24 conselheiros, cada um tem a sua maneira de pensar, as suas convicções e a sua história, mas são pessoas progressistas, né? São pessoas da área da educação, que todos nós sabemos que a educação ela não combina com proibições dessa natureza, né? Que fazem parte de um país que há muito tempo nós julgamos ter mudado, né? Mas que infelizmente ainda tem muita gente no Brasil que, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que sai do armário defendendo as posições mais reacionárias e mais conservadoras que nós imaginamos que já todos esses anos de vida democrática tivessem, de alguma maneira, produzido algum tipo de educação nesses indivíduos. Enfim, mais uma vez, é preciso mais educação para combater esse tipo de preconceito. Os parlamentares que vão em busca de votos e, às vezes, até de uma conversa fácil, procurando fazer a cabeça das pessoas em torno de questões de medo, né, do medo, da interdição, da proibição, às vezes conseguem algum tipo de prestígio. Eles pretendem que o presidente da República intervenha no Conselho Nacional de Educação, possivelmente impedindo, né, que nós venhamos a tratar de temas como esse, né, como é a questão de gênero. Mas ao presidente da República, qualquer que seja o presidente da República, não pode ficar afeto a uma situação que o Brasil já superou, né? Nós não acreditamos nem que isso viesse a acontecer. Entretanto, fizeram um apelo, esse documento está com o presidente da República, que já mandou o assunto para o ministro da Educação, e, enfim, nós não temos medo de cara feia, né? Nem de vozes que já deveriam ter ficado lá há muitos séculos atrás, né? No período em que as pessoas eram perseguidas, mortas e queimadas pelas suas ideias. Isso esperamos que já tenha mudado.